Olá, tudo bem? Uma semana passou desde o último vídeo e eu resolvi hoje continuar na minha caminhada tentando responder às questões colocadas. E hoje eu escolho uma do Israel Castro, que pergunta sobre a postura de Lutero frente a Tiago, né, a Epístola de Tiago, e acrescenta, né, quando foi incluída a Epístola de Tiago definitivamente no cânon luterano. De imediato eu digo que ela nunca foi incluída definitivamente no cânon luterano, ela nunca saiu também definitivamente, porque eu não sei se dá para a gente dizer que existe um cânon luterano oficial. As confissões luteranas não enumeram os livros da Bíblia. Então não há oficialmente que isto é o cânon luterano, né? É óbvio que há um cânon prático, assim, né? Aquilo que se lê, aquilo que se costuma usar na vida da igreja na prática um cânon. Mas oficialmente assim não há. E Tiago, o que aconteceu com Tiago e Lutero? Né? Depois a gente volta a essa questão do cânon. Aconteceu que, primeiro, muito antes de Lutero existir, havia uma discussão não só sobre Tiago, mas sobre um pequeno conjunto de textos do Novo Testamento que a igreja antiga ainda não tinha certeza, um consenso sobre o estatuto canônico desses livros, né? E aí estão também segunda e terceira epístolas de João, segunda epístola de Pedro, Judas está nesse grupo, às vezes Hebreus e até em alguns casos, em algumas discussões, o Apocalipse. O Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, lá no livro 3, capítulo 25, define uma distinção, né, entre os livros rejeitados do Novo Testamento, os livros reconhecidos amplamente, sobre os quais não havia discussão, os chamados homologúmena, e um grupo menor, que são esses livros disputados, os antilegômena. E aí está Tiago também, como eu disse, né? Entre os disputados. Isso Eusébio está comentando o que ele vê na igreja, né? O que ele conhece da igreja, e não está estabelecendo uma opinião dele simplesmente ali. E isso de fato é percebido em outros personagens importantes também da igreja antiga, até em Jerônimo. Né? Não há um cânone que a gente vai chamar católico romano afirmado exatamente assim por Jerônimo. Essa discussão deixa de existir, sobretudo sobre esses livros do Novo Testamento, já no final do século IV, porque existe lá, acontece um concílio chamado Terceiro Concílio de Cartago, e ali se emite uma decisão, digamos assim, né, dizendo, olha, não vamos discutir isso mais, os livros são esses e pronto. Isso é acatado na Idade Média, uma boa parte não se volta a discutir essa questão. Lá no finalzinho da Idade Média, contudo, me parece que por uma influência humanista dessa retomada da importância das fontes primárias e essa disposição de rediscutir algumas coisas, volta a se fazer referência a essa diferenciação e a se pensar novamente, será que esses livros são inspirados assim como os outros? Erasmo, inclusive, vai pensar sobre isso, né, o grande humanista. Lutero entra em cena então, e quando ele retoma essa discussão, ele não está inventando do nada uma conversa, né? Isso é importante dizer. O que Lutero traz de novo, talvez, seja o critério que ele traz para a discussão, e o critério de Lutero parece um tanto subjetivo, que é assim, esses livros que eu vou avaliar, eles afirmam Cristo e pregam a Cristo da mesma forma que os livros que nós temos como canônicos com mais segurança e certeza desde a antiguidade. E aí ele vai dizer, Tiago não, né? Tiago não faz isso. Em algum momento ele vai dizer também que Apocalipse não faz isso. É claro que a leitura que Lutero faz desses textos, né, bíblicos não é uma leitura necessariamente perfeita, ela está condicionada por seu tempo, por seu modo de pensar
naquele contexto, e também por sua agenda, né, por sua agenda de confronto e necessidade de afirmação da justificação pela fé frente ao que ele via no entorno. Agora, Lutero, de fato, alguns luteranos eu reconheço, e esses provavelmente vão detestar esse vídeo, alguns luteranos gostam de meio que colocar para baixo do tapete o que Lutero fez com Tiago, né? E vão poder ter também algum argumento, dizendo que Lutero citou Tiago no Catecismo Maior, inclusive. Mas a opinião de Lutero, me parece, continua negativa sobre Tiago até o fim de sua vida. No último prefácio que ele escreve para Tiago, está bem claro que ele não considera Tiago uma epístola inspirada. Sei que isso choca algumas pessoas, mas leiam com atenção então o que ele diz. Primeiro ele diz que Tiago está em confronto com Paulo. Aí ele fala assim, mas alguém vai ter uma interpretação aí de fazer, conciliar e tudo mais. Quem sabe ele está se referindo a Melanchthon na Apologia da Confissão de Augsburgo, né? Que Melanchthon faz isso e mostra que Tiago está de acordo com a justificação pela fé. Mas ele prossegue, né? Mas há um erro aqui, ele encontra um erro cronológico na história de Abraão, tal qual mencionada por Tiago. Não vem ao caso explicitar exatamente a questão, mas é só quem quiser saber, é só ler o prefácio. E ele então detecta um erro e diz assim, veja, isso não é apostólico porque tem um erro aqui. E também essa epístola não prega a Cristo como os textos apostólicos fazem. Então ela não é, e aí ele vai dizer claramente, um livro assim como os canônicos. E vai dizer mais, a intenção do autor, segundo ele, foi boa, de instruir as pessoas para a vida cristã, mas ele se mostrou inábil, né? Pouco hábil para a tarefa que ele se propôs, a que ele se propôs. Então, ele não diria isso de um livro que ele considerasse inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele pode dizer isso porque ele está considerando um livro provavelmente útil para algum momento, mas um livro simplesmente humano. E isso é um Lutero já maduro, né? Eu sei que tem gente que vai tentar arrumar um jeito de dizer que não é bem assim, mas leia o prefácio, leia o prefácio. E o que acontece depois, né? Bom, como eu já mencionei, o Melanchthon mesmo tinha uma visão diferente. Na Apologia, quando ele é confrontado, na confutação da CA, né, da Confissão de Augsburgo, ele é confrontado com uma citação de Tiago, recurso a Tiago, ele simplesmente interpreta Tiago e mostra que não, Tiago está concordando com a justificação pela fé. O mesmo ele vai fazer com Tobias também, é bem verdade, né? Mas o interessante é que isso não morre com Lutero. É uma questão relevante para uma discussão sobre o cânone, tão relevante que Lutero, por exemplo, na edição da Bíblia de Lutero, a gente tem o Antigo Testamento, os livros canônicos enumerados e os apócrifos no índice ficam colocados um pouco à parte sem numeração, né? Na coluna um pouco à parte sem numeração. E tem uma notinha sobre os apócrifos do Antigo Testamento afirmando que eles não são inspirados assim como os outros, embora sejam úteis para a edificação. No caso do Novo Testamento não existe essa notinha, né, indicando que não são inspirados, mas, curiosamente, os livros que ele considera muito suspeitos não estão numerados também. Então, na Bíblia de Lutero, a gente pode folhear facsímiles hoje aqui no Brasil, inclusive, né? Os livros que ele, inclusive Tiago, Hebreus e o Apocalipse, inclusive, também, eles estão colocados no índice um pouquinho ao lado, o índice, estou falando, é o sumário, né? E não estão numerados. Isso é um indício de que a questão ganhou proporções. Tanto ganhou proporções que Martin Chemnitz, depois, que é um grande nome, né, da ortodoxia luterana, que participa intensamente na preparação da Fórmula de Concórdia, do livro de Concórdia, o Martin Chemnitz vai concordar que alguns livros não devem ser considerados canônicos. Ele usa o critério mais da autoria apostólica ou não, ou da autorização apostólica ou não, né, do reconhecimento apostólico ou não. Não enfatiza o que Lutero faz, né, dessa questão mais subjetiva de afirma Cristo ou não. Mas Martin Chemnitz também tem uma grande influência, né, e outros, então, no período da ortodoxia posterior, vão concordar
e até vão chamar de apócrifos esses livros do Novo Testamento, outros luteranos. Mas nem todos concordam com isso. Me parece que Melanchthon já não concordava com essa conversa, e depois, no período da ortodoxia também, aparecem nomes como Leonhard Ruther, que vai dizer claramente, olha, existiu a discussão, mas não vem ao caso mais. O Balthasar Menzer também vai nesse caminho. E aí chega posteriormente, né, de 1622, a gente tem os Locke do Johann Gerhard, e o Gerhard vai dizer assim, essa discussão que existiu ali não faz sentido, vamos reconhecer todos como inspirados, eles têm o mesmo valor, ele se refere à questão, mas não enfatiza o posicionamento de Lutero e diz que é para considerarmos os 27 livros, né? E pela influência que o Gerhard tinha, essa posição vai ganhar força. Na geração seguinte, a gente já encontra teólogos luteranos simplesmente ignorando o que disseram Lutero e Martin Chemnitz e afirmando que os 27 são inspirados e que não se deve discutir isso mais, que não faz sentido voltar a essa discussão. Esse posicionamento do Gerhard, esse posicionamento final de que não vale a pena voltar a discutir isso e de consideremos os 27, e aí vai ficar, consideremos os 27 até para a definição de doutrinas, né, e não só para edificação e conhecimento, vai ser o posicionamento mais comum entre os luteranos posteriormente, né? Alguns, né, mesmo nesse período ainda da ortodoxia, vão começar a silenciar a diferença que há entre esse posicionamento e Lutero e Martin Chemnitz. E isso também acontece hoje, né? Alguns luteranos vão continuar silenciando essa diferença, né, em vez de afirmá-la e dizer que é algo histórico que precisa ser reconhecido. O meu posicionamento é esse, né, os 27 livros são inspirados, e entendo que a gente deveria reconhecer Lutero e Martin Chemnitz, por mais que sejam muito importantes para a tradição luterana, por mais que tenham acertado em coisas fundamentais, nisso eles levantaram uma discussão que não deveria ter sido levantada, né, que não era necessária, na verdade, né. Eu prefiro fazer como Melanchthon nesse sentido. Eu sei que, vou dizer de novo, né, esse vídeo ele pode incomodar alguns que preferem ou a gente afirmar Lutero a todo custo, mesmo que a tradição luterana tenha se encaminhado para outro lado, ou preferem ler Lutero de tal forma a fazer parecer que ele não tinha nada contra Tiago, né, ou que era algo muito de pouca importância. Não é assim. Mas lembrando, né, eu já falei isso em vários vídeos, a Igreja Luterana não tem um compromisso com tudo que Lutero pensou, tudo que Lutero definiu, né, com todos os escritos de Lutero, né. Nosso compromisso é com as confissões luteranas. E embora Martin Chemnitz tenha trabalhado no conjunto das confissões luteranas, essa questão não está colocada lá. E talvez, né, eu estou dizendo uma hipótese, né, sem fundamento em pesquisa, mas talvez Martin Chemnitz não tenha colocado essa questão lá porque realmente não havia consenso entre os reformadores mesmo daquela geração posterior, né. E que bom, acho que bom que eles não definiram isso, porque a coisa ficou aberta de modo que pôde se acomodar melhor no futuro, né. Ainda no século XVII as coisas se acomodaram melhor e ficaram como nós as temos hoje, né. Os 27 livros são lidos liturgicamente e são usados pela igreja. De vez em quando alguém vai querer muito voltar a Lutero e vão querer manter essa diferenciação, mas é mais uma questão, me parece, de discussão teórica e de afirmação de Lutero do que propriamente algo com repercussão prática. Houve, né, com Walther, lá nos Estados Unidos, fundador do que veio a ser a LCMS, houve uma retomada bem tardia, né, dessa discussão, mas isso não vem ao caso. Assim, eu entendo que o melhor a se fazer é aproveitar o que Johann Gerhard fez, que é tentar finalizar essa discussão,
e valorizarmos os 27 livros, até porque assim nós não nos desconectamos do que é a igreja como um todo, né? Se a gente vai dizer assim, somente a escritura, e a gente corta uma parte da escritura fora, acho que não é uma boa estratégia, não é algo muito sensato a se fazer. Que me perdoem os amantes incondicionais de Lutero e Chemnitz. Embora eu saiba que existe muita gente que gosta muito dos dois, como eu, mas que conseguem perceber entre os muitos e muitos acertos, alguns momentos não tão felizes assim. É isso que eu queria dizer, ficou longo demais o vídeo, mas um grande abraço e até a próxima. Tem uma listinha de questões aqui, vou fazendo o que me é possível. Até mais, Deus abençoe.